Certo, vamos mergulhar direto nisso. Laboratórios modernos são, sabe, lugares de descobertas incríveis, mas a verdade é que eles também abrigam perigos invisíveis. Nessa nossa explicação de hoje, a gente vai explorar exatamente essas ameaças ocultas do ambiente laboratorial e, claro, os sistemas rigorosos que mantêm o mundo seguro. É uma jornada bem fascinante pelos protocolos de defesa científica. Toda a base do que a gente vai ver aqui vem direto do Manual de Biossegurança Oficial do Laboratório de Hemoglobinas e Genética das Doenças Hematológicas, lá da Unesp. E olha, o que poderia parecer só mais um documento estático de conformidade, na verdade se revela como um guia super dinâmico e vital para o gerenciamento de riscos no dia a dia da pesquisa. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 6 pontos essenciais: introdução à biossegurança, classificação de riscos, boas práticas, barreiras físicas, descarte seguro e, por fim, rotinas de esterilização. Então, começando com o primeiro ponto, a introdução à biossegurança. Bom, o ambiente de um laboratório clínico ou de pesquisa é um lugar de altíssimo risco e responsabilidade, né? O manuseio de líquidos biológicos, compostos químicos, tudo isso apresenta fontes constantes de contaminação cruzada. Então, o ponto crucial aqui é entender o que esse termo realmente significa. Biossegurança não é só uma ideia teórica bonita, tá? É um conjunto ativo e constante de procedimentos, técnicas e equipamentos projetados, literalmente, para eliminar ou minimizar riscos. O objetivo principal é proteger a saúde humana, a vida animal, o meio ambiente e a integridade do próprio trabalho que está sendo feito ali. Avançando para a nossa seção 2, a classificação de riscos. Para combater essas ameaças de forma efetiva, a primeira coisa lógica a se fazer é identificar e dar nome aos inimigos que a gente enfrenta nas bancadas. O manual divide esses perigos em 5 frentes bem definidas. A gente tem os riscos de acidentes, tipo um maquinário sem proteção ou perigo de incêndio, os riscos ergonômicos, que envolvem postura ou peso, os riscos físicos, que incluem desde radiações até temperaturas extremas, os riscos químicos, que vêm de substâncias tóxicas ou corrosivas, e, claro, os riscos biológicos. É uma estruturação muito minuciosa justamente para garantir que nada passe despercebido. Vamos ver como isso se desenrola quando a gente foca especificamente nos riscos biológicos, que são divididos em 4 classes progressivas. A classe 1 é aquela de baixo risco, com organismos tipo Bacillus subtilis, que é uma bactéria comum de solo. A classe 2 já traz um risco moderado, mas ainda tem tratamento disponível, como o parasita causador da esquistossomose. Aí a classe 3 aumenta bastante as apostas, sabe? São patógenos de alto risco individual, tipo a bactéria da tuberculose. E por fim, a classe 4. Bom, esse é o nível máximo de perigo, com risco extremo e altamente transmissível, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade em geral. O que nos leva à seção 3, boas práticas de laboratório. A nossa defesa comportamental. Uma vez que a gente conhece e classifica os riscos, o foco muda para a adoção de hábitos muito rígidos, que formam uma verdadeira armadura comportamental. Essas regras são a primeira linha de defesa e, olha, não abrem exceção. Por exemplo, nunca, em hipótese alguma, se deve pipetar com a boca nem mesmo água destilada. Afinal, aquilo não é um canudinho de refrigerante, né? O acesso ao laboratório tem que ser restrito, é obrigatório lavar as mãos antes e depois de manusear qualquer coisa infecciosa, usar dispositivos de contenção para atividades que geram aerossóis e descontaminar todas as bancadas diariamente. São hábitos absolutos. Entrando agora na seção 4, barreiras de proteção física, a proteção concreta. O comportamento disciplinado é essencial, claro, mas ele trabalha em conjunto com aparatos físicos projetados para escudar os profissionais. E isso ilustra muito bem a divisão da segurança material. De um lado, a gente tem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, vestidos pelas equipes. Do outro, temos os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, que são os sistemas maiores que protegem o ambiente como um todo. Detalhando um pouco mais a proteção individual, a lista inclui luvas de látex, que são obrigatórias para o contato biológico, e luvas de PVC reforçadas para mexer com químicos citostáticos, tipo aqueles usados em quimioterapia. Também entram aí jalecos de algodão de mangas longas, óculos e protetores faciais. E um detalhe absolutamente crucial: luvas e jalecos jamais podem sair das áreas de trabalho, nenhuma chance. Isso previne que partículas perigosas peguem uma carona pelos corredores. Paralelamente, os equipamentos coletivos funcionam como verdadeiras fortalezas para a instalação inteira. As cabines de segurança biológica impedem que aerossóis se espalhem.
Chuveiros de emergência e lava-óleos estão lá para uma neutralização imediata se rolar algum acidente. As capelas químicas mantêm os vapores tóxicos isolados e tem até uma seleção de extintores específicos para cada tipo de fogo, porque, pensa bem, jogar água no produto químico errado pode literalmente causar uma explosão. Cada ferramenta ali tem um propósito exato. Então, depois de montar todas essas barreiras comportamentais e físicas implacáveis, surge aquela pergunta clássica da rotina. No fim do dia, quando a ciência já aconteceu, como exatamente essas ameaças todas são neutralizadas e descartadas com segurança? É o que a gente vai ver na seção 5, Descarte Seguro, a gestão de resíduos. Esse é praticamente o fim de jogo da biossegurança, a hora crítica em que os materiais perigosos saem das bancadas. Para não criar focos imediatos de infecção, a categorização do lixo é levada a níveis extremos. Resíduos infectantes têm que ser autoclavados, ou seja, esterilizados sob alta pressão e a 121 graus Celsius. Materiais pérfuro-cortantes, como agulhas, vão direto para recipientes rígidos e inquebráveis. Lixo radioativo fica guardado até perder a periculosidade e as sobras químicas são tratadas e separadas para não causarem incêndios ou liberarem toxinas. O que é realmente impressionante sobre esses limites estabelecidos é a exigência matemática de tolerância quase zero para os resíduos inorgânicos. Tem concentrações máximas super rígidas para poder descartar no esgoto. Elementos como cádmio e prata, por exemplo, não podem passar de 1 miligrama por litro. Pensa nisso, 1 miligrama por litro é tipo uma gota num tanque imenso. O chumbo e o cromo são limitados a um máximo absoluto de 10 miligramas por litro. É essa precisão absurda que garante a pureza contínua da nossa água. E dentro desse assunto de descarte, tem uma regra simples, mas vital que se destaca. As agulhas usadas jamais devem ser separadas das seringas. Na verdade, elas não podem ser quebradas, não podem ser entortadas e não podem ser reencapadas, sob nenhuma circunstância. É a prova clara de que evitar pequenos atalhos errados no dia a dia é o que efetivamente bloqueia grandes acidentes. Chegamos à seção 6, esterilização, o processo padrão. É aqui que a gente entra nas rotinas meticulosas que garantem que a vidraria e os equipamentos fiquem completamente puros de novo. A regra padrão é: toda vidraria que teve contato com material biológico tem que ir para autoclave a 120 graus Celsius por pelo menos 20 minutos completos, e depois secar na estufa. Esse calor absurdo sob pressão é a única certeza de que qualquer patógeno mais resistente foi totalmente eliminado. Mas olha, o passo a passo antes mesmo do calor é igualmente extenuante. A vidraria que teve contato com material proteico precisa primeiro ficar mergulhada numa solução de hipoclorito de sódio a 1% por impressionantes 12 horas. 12 horas. Depois, os itens são escovados e lavados vigorosamente com água da torneira, enxaguados absolutamente com água destilada, para só então irem para a estufa. É uma arquitetura de limpeza metódica, demorada e totalmente indispensável. O manual traz logo no início uma reflexão muito forte. Ciência não é mágica. O conhecimento dos porquês pode ser muito útil na solução de problemas técnicos. A grande mensagem aqui é que a sobrevivência dentro de um laboratório nunca depende de sorte ou intuição. Depende inteiramente de metodologia validada, de barreiras concretas e de entender exatamente o porquê por trás de cada procedimento. É esse conhecimento sistemático que permite a ciência avançar com segurança inabalável. O que deixa uma pergunta no ar para a gente pensar: qual processo rotineiro do nosso dia a dia esconde riscos que a gente mitiga sem sequer perceber?